Ó, se alguém tiver alguma dúvida sobre as partes da aula anterior, né, a gente viu listas, dicionários, tuplas, que são estruturas de dados, né? São aquelas estruturas onde as listas a gente coloca chaves não, colchetes, que chama aquilo lá, né? O dicionário, sim, entre chaves, e a tupla é entre parênteses, e todos são estruturas de dados. As listas para você colocar qualquer sequência de dados, e as tuplas igualmente, porém as listas podem ser alteradas e as tuplas não. Os dicionários servem para vocês colocarem pares de valores, onde você não vai querer achar pela posição. Imagina, por exemplo, que você tem um sistema onde eu quero achar a pessoa pelo nome dela. É justo, né? Então, se eu colocar lá Rodrigo, dar entrada na estrutura de dados como Rodrigo, ele vai me voltar os dados do Rodrigo. Isso, às vezes, é mais interessante do que eu saber que o Rodrigo está na posição 1000, e aí eu ter que caçar na posição 1000. E se eu mudar aquela posição? E se eu deletar alguém e a lista inteira voltar para trás? Então, o dicionário tem suas funcionalidades. O último que a gente ainda não viu é o set. Por que a gente deixou ele por último? Por que eu escolhi deixar ele aqui por último? Porque ele é o menos útil, digamos assim. Ele vai ser útil quando você tem certas funcionalidades, certos detalhes, e aí, ao invés de você escrever, tipo, 3 linhas de código, ou sei lá, colocar uma coisa condicional lá no meio, você usa o set, porque você sabe que isso já está embutido nele. O que ele é? Ele é tipo uma lista, assim como está dizendo aqui. Na verdade, ele não é igual a um dicionário, não, mas ele é uma estrutura de dados, assim como os outros, ele é como se fosse uma lista. E ele não aceita valores repetidos, esse que é o ponto-chave dele. Então, por exemplo, você coloca lá, dá uma entrada 1 no seu set, e depois você vai lá e dá uma entrada 1 de novo. E então, não tem como. Ele simplesmente vai descartar aquela segunda entrada 1. E isso, de certa forma, faz com que você... Digamos assim, algumas lógicas você quer pegar os números exclusivos, por exemplo. Você não quer que tenha nada repetido ali. Então, sei lá, você fazer um casting para um set, ele vai pegar toda aquela lista inteira, que tinha várias coisas repetidas, e vai limpar aquilo lá. Então, ele vai tirar tudo que tem repetido e vai deixar enxuto só elementos únicos. E isso pode ser útil. Para vocês verem, eu acabei de falar uma aplicação. Mas ele não é o mais usado assim comumente. Ele é usado para objetivo específico, né? Ele é como se fosse uma função de uma lista, por exemplo, que você usa só no momento específico. O set você só vai usar no momento específico. Pelo menos para mim, está sendo assim, desde que eu aprendi, né? Por exemplo, você quer escolher, queremos escolher 100 pessoas dentre 1000 e não podemos escolher a mesma pessoa mais do que uma vez. Bom, então você teria que fazer um set, né? Pode ser uma coisa útil fazer um set de pessoas para você não conseguir adicionar pessoas repetidas. Por exemplo, você vai... Isso é um problema até comum, na verdade. Acho que aqui até dá para ver um problema comum. Por exemplo, assim, um problema clássico de computação, né? Você tem que escolher coisas numa lista aleatória, né? Igual está descrito aqui. E as que você vai escolhendo, você vai armazenando numa lista. Mas o que te garante que o algoritmo aleatório não escolheu 2 vezes a mesma pessoa? Ninguém te garante. Você vai ter que ficar tentando preencher a lista até que tenham 100 pessoas. E se o elemento já estiver lá, você não deve readicioná-lo. Aí, para que entra o set? Para você não ter que fazer essa linha de código, essa declaração que, se estiver repetido, e aí você tem que destrinchar para o computador o que é esse estar repetido, ou seja, ele tem que ver se ele vai achar. Então, você teria que ver se tal elemento está na lista já, não coloque ele. Do contrário, coloque. Então, você vê, daria um bloco condicional, sendo que é só você adicionar num set e isso já vai acontecer automaticamente. Então, isso é uma coisa muito vantajosa para a gente. É claro, que nem eu falei, num caso específico, você não vai usar isso toda hora, mas se aparecer é bom você ter. Como a gente já gastou todas as chavinhas que tem aqui, né? A gente já usou isso aqui, a gente usou colchetes, chaves, parênteses aqui, o set não sobrou nenhum para ele. Então, o que você faz? Você fala que ele é um set, abre e fecha parênteses. É a mesma coisa de você falar, por exemplo, sei lá, que a sua lista, vou chamar a lista de L, recebe assim, isso dá uma lista vazia, fala que L é uma lista vazia.
Agora, fazer assim com o set é a mesma coisa de você criar um set vazio. Só que, como eu falei, não tem mais chavinha sobrando, né? O set ficou com essa nomenclatura aqui. E se você observar o tipo da variável x, ele é um tipo set. Então, se vocês virem isso, saibam o que significa. Ele vai ser bem curto, se vocês perceberem que eu coloquei pouquíssima coisa. A gente depois vai fazer uma aplicação com set só para mostrar que pode ser útil, né? Mas aí eu preciso das aulas, dos conteúdos seguintes. Então, na hora que terminar as partes condicionais e tudo e tal, a gente vai fazer uma aplicação com set. Aqui é só a gente estar adicionando, ó. Eu adiciono um valor, é só ponto .add que ele já adiciona. E aí agora o set tem 1. Se eu tentar adicionar o 2 3 vezes, ele só vai adicionar uma vez. Olha. O modo como é representado aqui, né, é com chaves, mas não é chave, tipo, elemento, 2 pontos, valor. Então, dá para você ver só do resultado aqui se é um dicionário ou não. Não é porque tem chave que é dicionário. O dicionário tem que ter, antes de cada vírgula, um valor, a chave dele e o valor. E aqui, claro, essa aplicação, né? Eles são úteis para limpeza de dados repetidos. Você vai dar aqui, colocar sua lista cheia de coisa ali. A hora que você faz o casting, lembre-se que isso é um casting, né? Você coloca o nome da variável, a parênteses e coloca lá dentro. Ele tenta converter essa lista em um set. E a hora que ele converter, ele vai ter limpado tudo que era repetição. Como eu coloquei assim, levemente alinhado, né? Não, na verdade, nem está alinhado, não. Ele até ordenou para a gente aqui de graça. Eu não sabia nem que ele ia fazer isso, não. Mas isso não é, tipo, uma funcionalidade dele, sabe, não? Não confiem de, se eu quero ordenar dados, eu vou fazer um caching para set. Não, não é assim que funciona. E, se não me engano, não me lembro se os sets são só numéricos, mas a gente pode testar aqui. Lista nomes. Opa. Vamos fazer uma listinha aqui, vamos colocar nossos elementos clássicos. Vamos tentar ver o que acontece se eu der um caching para set. Funciona com qualquer tipo de dado. Como eu disse, não é uma coisa tão comum de se usar, então eu não vou ter lembrado assim de cara, mas aparentemente funciona com todo tipo de dado. Deu para, tipo, vocês viram que esse tópico é bem curto, é só para falar para vocês, isso aqui existe. Deu para entender de boa o que é um set e tal. Ele vai ser útil nesse tipo de coisa. Eu quero tirar os repetidos, ou a hora que eu estiver alimentando uma lista, eu não quero que tenha nada repetido. Então, eu já crio como set, ou depois eu faço casting para set. Vai ser só essas funcionalidades. Ficou alguma dúvida aí? Alguma coisa assim? Se não, a gente vai entrar na parte legal agora. Não que o resto não tenha sido legal, mas essa parte é melhor. Na parte 3. Agora a gente vai entrar nas estruturas condicionais. Quer dizer, se eu não estiver errado, né? Vamos ver se é isso mesmo. Isso, estruturas lógicas condicionais. Tá, eu não sei se eu já falei para vocês, provavelmente já, né? Isso aqui são links, tá demorando a carregar aqui. Isso aqui são links úteis para você poder fazer várias coisas. São bem mistos, assim. Eu coloquei bastante coisa. Tem as documentações, o modo como onde você baixa o PyCharm Pro e tal, tutorial de escrever em Markdown. E aí, esse negócio aqui, esse Programming Puzzle aqui, deixa eu tentar visitar o site para mostrar para vocês. Ele é um puzzle de programação criado por um cara de um canal do YouTube lá, que, tipo, ele tenta provar que a maioria das pessoas conseguem programar e tal, porque você vai conseguir trazer o seu carrinho daqui, fazer tudo e tal, até chegar lá. E você vai usar, tipo, ó, você vê, if, repetição dupla, repetição para sempre. E aí, tipo, dá para você ir montando, tipo, a lógica, né, só com esses bloquinhos aqui e fazer funcionar. O objetivo dele nem era provar que todo mundo consegue programar, era outra coisa lá, mas não entra na nossa coisa aqui. É só para, tipo, sei lá, eu coloquei essa imagem, acho que ficaria de interesse. Nossa, inclusive eu coloquei essa imagem imensa aqui. Nossa, por isso que ela tá imensa. Ixi, peraí. Aí, só fechar e deixar quietinho assim que é melhor. Não abram aqui lá porque tá feio. Ó, agora a gente vai ver como é que funcionam as estruturas condicionais.
Por exemplo, a gente quer não só verificar, né, aquela parte onde a gente fazia aquelas verificações lá sobre, por exemplo, isso retorna true, aí tem que ser isso e isso. Aí se for isso e isso, aí true e true dá true também. Mas para que a gente vai usar esse true? Esse true, geralmente, ele deve, né, é mais comum que ele seja canalizado numa intenção de que você quer executar um trecho de código. Então, você vai colocar aqui o seu if, que é se em inglês, então, se tal coisa acontecer, execute esse código. Se não, execute esse código. Como que você vai fazer isso? A sintaxe, né? Tanto para quem nunca viu nada de programação, quanto para quem vê de outras. As coisas aqui não funcionam se você não identar. Então, você tem que identar. Você vai dar um tab, e ele vai direto. Vai dar um tab. Aqui eu dei até 2 tabs sem necessidade. Você vai dar um tab e ele vai direto. Se der um tab, significa esses comandos aqui, eles estão dentro desse bloco. Ou seja, só se eu entrar nesse bloco, eu executo esses comandos. Tirando isso, eu não executo. Certo? É isso que significa. Se Rodrigo, que é uma variável com o valor de 22, for maior ou igual a 18, eu tenho que colocar 2 pontos. Eu vou executar esse código aqui. E esse código é o quê? Printar que eu posso comprar bebida. Aí eu coloco se não, else é se não em inglês, 2 pontos, e dentro, por conta que só as coisas estão identadas, estão dentro desse bloco, eu vou printar o que está aqui, certo? Isso me permite abrir caminhos dentro do código, né? Minha rotina não vai ser linear. Às vezes, se você se depara com uma situação, essa situação é um divisor de águas entre se você vai executar o código de tal maneira ou tal maneira. Isso acontece bastante num fluxo de código, por isso que é tão importante eu deixar dessa forma, né? Eu colocar essas estruturas condicionais. Um if, ele pode existir sem um else. Ou seja, se ele respeitar essa condição, ele entra. Se ele não respeitar, ele só continua o código que estiver para baixo. Mas o else obriga ele fica tipo melhor identado, digamos assim. Se você quer que certa coisa aconteça, sempre vai funcionar você não colocar o else. Porque se ele não fizer o if, né, ele faz o else. Mas, e se ele fizer o if? Então, ele vai executar esse código e depois ele vai executar esse aqui também. Então, o if e o else, ele é literalmente para você separar as duas ações. Se esse valor aqui for maior do que 18, ele vai executar isso aqui. Mas ele nunca vai executar isso aqui. Agora, se ele for menor, ele não executa isso aqui, mas ele executa isso aqui. É para escolher só um deles. Não sei se está ficando claro, acho que eu me confundi nessa última parte. E aí, por exemplo, a hora que eu executo aqui, ele vai executar só um desses códigos, porque só uma dessas duas coisas podem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Vai lá. Ó, ele rodou essa linha de cima. Por quê? Porque a variável Rodrigo é maior do que 18. Agora eu coloco outro tipo de variável, outra variável, né? Com outro valor. Aí ele não executa o if, ele cai lá no else. E printa e faz o que está pedindo aqui no else, né? Para outro tipo de situação, que é aquelas que a gente não tinha incorporado numa rotina ainda. Eu vou colocar idade, CNH e pontos na CNH, se você tem, né? True. E aí vou fazer as condições. Isso aqui dá true, porque 35 é maior ou igual a 18. E isso aqui é true, então true e true. True e true é true. Rodrigo.cnh menor que 20, está 16 aqui é true também, então true e true, true. Então if true, que é tipo, é o que vai permitir ele entrar, né? Se for tipo assim, se eu fizer if true, ele sempre vai executar o que tiver aqui. E se eu colocar if false, false, aí ele nunca vai executar o que tiver aqui. O que dá aqui no cabeçalho do if aqui, né, é true ou false, sempre. E aí, por exemplo, nesse caso ele vai printar aqui que eu posso, porque ele executou só esse trecho de código, ele nunca vai executar os dois ao mesmo tempo. Aqui mais um exemplo, né? Olha para você ver. Eu já estou colocando. Antes eu estava só printando, aqui já dá para colocar uma rotina aqui dentro. Quando você vai comprar alguma coisa, vamos supor, de forma simplificada, no seu banco vai chegar isso aqui, né? Você vai fazer uma compra.
você só vai fazer, de fato, essa compra... Não, na verdade, nesse caso, eu nem escrevi dessa forma. O que eu acho que fica até melhor eu fazer assim, se o seu saldo... Se o saldo é maior ou igual à compra efetuada, aí sim você pode ir lá falar que o seu saldo decresce de, que é aquela operação que eu passei para vocês, se vocês colocarem menos igual, é a mesma coisa que é ele mesmo menos uma coisa, então eu retiro do valor saldo o valor da compra efetuada. E aí eu printo o saldo atual. Perdão, eu acho que eu nem quis escrever isso aqui, não. Só me confundi no momento. Então, ó, a hora que chega de forma simplificada lá no seu banco, o que ele vai fazer? Ele só vai deixar você comprar, né, se o seu saldo for maior do que a compra efetuada. E aí seria o quê? Eu diria else aqui, né? E aí no else eu printaria alguma coisa como, sei lá, você não pode comprar, saldo insuficiente. Alguma coisa assim. Então, sei lá, eu poderia printar aqui, compra efetuada com sucesso, e o saldo, entendeu? E o saldo atual. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de como é que você põe uma rotina aqui dentro, né? Isso aqui não são só prints, eu estou realmente fazendo algo. Só se o meu saldo for maior do que o valor da compra, é que eu vou poder comprar, que é, de fato, retirar o valor da compra do meu saldo. Mas vamos seguir aqui. Isso aqui é uma coisa que praticamente nunca se usa, mas, claro, se você tem várias saídas, né, não é só uma saída, duas saídas, quer dizer, que é uma para o if e outra para o else, você precisa estudar casos diferentes, né? Se não me engano, no 6, isso aqui era alguma coisa case, ou case alguma coisa. Que é o quê? Você vai falar se a opção, né? Vou escolher a opção 5, suponho que é um terminal que você digita a opção que você queira. A opção 1, você digitou a opção 1, então ele cai nesse código aqui. Caso não seja um, ele cai nesse outro aqui. Caso não seja o outro, ele vai para 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 o outro. Entendeu? Ele vai caminhando entre todas as possibilidades e onde ele funcionar, né? Onde der certo a opção aqui, onde a condição entrar, ele entra e não entra em nenhum deles. Por isso que é esse elif aqui, que é tipo assim, uma contração de else if. Ele não, mesmo se aqui for opção 2 e aqui for, tipo, se aqui der true e aqui der true, ele só vai entrar nesse primeiro. Se eu não me engano. Por que isso aqui não é muito comum, né? O que é mais comum de você encontrar nas situações de programação são coisas mais aninhadas. Que é tipo assim, cada abertura, né, de decisão, geralmente ela tem só duas aberturas. E aí dentro dessa abertura que você abre outra, e dentro que você abre outra. Então, se você hierarquizar a coisa, o código fica até melhor. Por quê? Pensa que a pessoa está digitando só o código 7, porque são 7 entradas, pensa que ela está digitando só a opção 7. Então, só vai entrar aqui. Ele vai rodar isso aqui tudo para depois entrar aqui. Ele vai rodar isso tudo para depois entrar aqui. Se você fizesse isso de maneira hierárquica, né, é claro que aqui não tem como, de fato, essa estrutura aqui serve para quando não tem como, não tem uma hierarquia nessas decisões aqui, todas elas acontecem a mesmo nível, ou é a opção 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, não tem como ter uma coisa hierárquica aqui, aí você vai ter que usar esse tipo de coisa. Do contrário, teria como você falar, por exemplo, pior que eu não consigo pensar num exemplo aqui de cabeça para vocês, mas daria para você abrir o seu ramal de decisões, né? Aqui, se tal condição é respeitada, eu vou para cá. Se não, eu vou para cá. Aí nessa aqui, hora que você já respeitou, você faz outra condição. Aí você teria alguma coisa, por exemplo, um tanto de if aninhado, assim. Você falaria if, aí você teria uma condição 1. E aí, se ele respeita a condição 1, você vai verificar outra condição, uma condição, nossa. Aí você verifica outra condição 2, e aí aqui você coloca, sei lá, o código da 1 e da 2. E aqui você coloca o else, que vai executar só o... Opa, mas hoje está complicado aí. O else que vai fazer só a parte do código
1, porque não respeitou o 2. E aí, se vier para cá, se não respeitar nem a 1, aí você vai colocar else e vai colocar o código de nenhuma, o código as linhas de texto, né, as linhas de código aqui, para quando você não respeita nenhuma das condições. Para você ver, você pode entrar ou aqui, ou aqui, ou aqui. São 3, mas eu aninhei dessa forma. Então, isso aumenta a velocidade do código efetivamente, porque você não vai ter que percorrer. Se a condição 1 não for válida, eu não vou nem ter que testar 2, eu já vou vir direto para cá. Se eu escrever essa estrutura dessa forma aqui, que está aqui em cima, aí eu vou ter que testar A1 e A2, e aí assim por diante, para, enfim, chegar aqui, né? Para um tipo de condição baixa, ou para um código que não faz praticamente nada, novamente, você não vai perceber a velocidade disso. Mas, novamente, por boas práticas, isso aqui é até mais bonito, até mais fácil das pessoas entenderem, então, isso aqui não é muito usado, não. Só quando não tem como mesmo. Imagina que você tem um painelzinho que a pessoa vai ter que escolher as opções, de fato, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, você vai ter que colocar dessa forma, porque isso realmente muda as coisas. Certo? Essa estrutura sozinha, né, sem a companhia de um código para ela, né, ela é simplesmente dessa forma. If uma condição, 2 pontos. E aí um else para ser executado caso a condição do if não for cumprida. E sempre que o else é executado, o if não é. E sempre que o if é, o else não é. Lembre-se disso. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Novamente, deixei aberto aqui as soluções aí, não. Só tem esse! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu achei que eu tinha colocado mais. Para verificar se a pessoa pode alugar um carro. Esse aqui a gente acabou de fazer ali em cima. Muito sem graça. Vamos colocar um valor de idade. Por isso que deu bom. Não, sacanagem. Eu acho que eu não... Eu devo ter colocado alguma coisa melhor mais para frente nos outros capítulos, porque só isso aqui não é possível. Aí a pessoa tem CNH, vamos colocar aqui true. E a pessoa tem, sei lá, um saldo. Tem que ser, sei lá. Vamos colocar 200 aqui, vamos falar que tem que ser maior do que algum valor. Então, if idade for maior ou igual do que 18 e tiver CNH e o saldo for maior ou igual a 500, você, deixa eu printar aqui, pode alugar. Caso não, ou seja, else, se não, coloca, sei lá, um pedido negado. Roda aqui, pedido negado, ele foi para essa rotina porque a de cima não conseguiu ser executada. Lembre-se sempre dos 2 pontos. Lembra disso aqui. Sempre. Só os 2 pontos que é importante mesmo. E a indentação, hein? Se vocês não indentarem, vai dar ruim, hein? Olha isso aqui. Olha, ele não soube o que fazer, porque eu dei uma condição e não falei nada para acontecer lá. Então, lembrem-se de indentar. Para quem veio de outras linguagens aí, nas outras linguagens, muitas pelo menos, não se identa. Então, se vocês não lembrarem de identar, vai dar ruim, ou, no pior dos casos, vai funcionar, porém, vai dar errado. Porque o código vai rodar, porque às vezes você esqueceu de identar, foi só um pedaço, porém, ele não vai rodar com o comportamento que você queria, o que é bem pior. Se ele não roda de cara, já dá para você saber que está errado. O for, da mesma forma que você pode querer, tipo, abrir um branch na sua rotina, no seu fluxo de código ali, né? Dependendo de uma certa coisa, dependendo de uma certa condição, para executar X ou Y, você pode querer executar um código também N vezes. Ou você... Uma coisa que é muito interessante aqui, para quem veio de outra linguagem, o for vai ser muito diferente aqui. Ou pelo menos diferente do que vocês já viram, né? Ele não é desconfortável, ele é mais intuitivo.
Às vezes você quer fazer uma coisa para cada elemento de uma lista. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu quero saber o nome de todo mundo que está no sistema. E tem uma lista. Então, para cada elemento da lista, eu quero printar o nome. É isso, para cada elemento da lista, eu quero printar o nome. O Python, dizem que ele é muito verboso, que é muito falado. Então, é claro que vai estar em inglês, porque quem fez em inglês, mas ele é muito isso. Se você quer saber, tipo, para cada nome na lista, printe o nome. Como é que você escreve isso? Você coloca for nome em lista, print nome, alguma coisa assim, entendeu? Ele é muito verboso nesse sentido. Essa palavra é estranha, mas eu falo porque as pessoas falam, então tudo bem. Por exemplo, aqui vou já introduzir essa função range para vocês. O range, ele é muito usado no for, porque ele cria essa sequência de, tipo, o range, ele sempre é, tipo assim, de 0 até 10. Olha lá, ó, estou mostrando aqui para vocês, ó, o start, o stop e o step. Ou, se você colocar só um valor, ele já vai entender que é o stop, que o start é o 0 e que o step é 1. Então, se eu colocar range de 0 a 10, ele já vai entender que é a mesma coisa que range 10. Ou range de 0 a 10 com step 1 é a mesma coisa que range 10. O que esse range vai fazer? Ele vai fornecer essa sequência inteira, não de uma vez. Ele vai fornecer. Acho que eu posso talvez explicar para vocês depois como é que isso funciona a fundo. Mas o importante é que ele fornece essa sequência. O for, ele vai indagar essa sequência várias vezes. Quantas vezes ela aceitar, certo? Então, ele indaga a sequência, ela retorna um 0. Ele indaga, ela retorna um 1. Ele indaga, ela retorna um 2, um 3. E ele vai retornando. Cada vez que retornar, o valor dessa sequência ocupa o valor dessa variável i. E aí dá para você fazer o que você quiser na rotina com ela. Ou seja, eu vou rodar isso aqui enquanto esse range estiver me fornecendo alguma coisa, que ele vai parar no 10, então a hora que eu tentar rodar mais uma vez depois de ter rodado no 10, o range não vai aceitar rodar mais. Aí você sai do loop for. Mas enquanto o range te fornecer o valor dado que você está pedindo para ele, dado que o for está tentando extrair um valor dele, ele vai deixar. Então, na primeira rotina, né, o for ele é um negócio de ciclo, então vai rodar várias vezes aqui. Ele é meio que um enquanto. Enquanto eu tiver valores nisso aqui, eu vou atribuir i, ele é para... porque fica estranho eu explicar sem ser bonitinho em inglês. É para cada i dentro do que tiver aqui, entendeu? Para cada i dentro do que estiver dentro dessa sequência, né, que isso aqui é uma sequência, a gente sabe, eu vou pedir para ele printar. Por isso que ele é verboso, mas é meio que para isso. Para cada i em ená, né, nessa sequência, você vai fazer isso aqui com ele. É tipo isso. Então, vamos já mandar printar aqui para eu parar de falar e vocês verem o que está acontecendo. Novamente, assim como tinha lá nas listas, no slicing e tal, se eu falo que o range é de 0 a 10, ou simplesmente 10, ele vai colocar 10 elementos, ou seja, ele vai de 0 a 9. Lembrem-se sempre disso, isso é muito importante. Então, tá aqui de 0 a 9, printado bonitinho. Para cada i que ele tirou dessa sequência, que o i varia de 0 a 9, né? Ele printou esse i. Então, primeiro ele printou 0, aí ele foi lá, agora o i era 1. Aí ele printou 1, aí ele foi lá, agora o i é 2. Ele printa 2, e assim por diante. Dá para você fazer o que eu falei para vocês, né? Eu vou colocar aqui a minha lista de convidados, e aí, para cada item na lista de convidados, printe o item. Então, para cada valor que você encontrar dentro dessa estrutura aqui, você vai fazer essa rotina com valor. E, novamente, ele vai printar todos aqui. Por que dá uma quebra de linha, né? Lembra que o /n, ele automaticamente... O /n não, o print, ele automaticamente dá um /n, então ele quebra a linha. Então, na hora que ele printou o Rodrigo, ele quebrou a linha. Na hora que ele foi executar a rotina de novo, que agora o valor era Júlia, aí ele printou Júlia já com na linha de baixo. Olha nesse caso aqui, para cada i em range 11, ou seja, ele vai de 0 a 10, 11 valores de 0 a 10, ele vai atribuir o resultado como i vezes 8 e vai fazer como se fosse uma tabuada, vai falar 8 vezes esse valor é igual a o resultado, que ele realmente fez a conta. Então, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, por isso que ele queria ir até 10, porque para cumprir a tabuada inteira, certo?
Teoricamente, assim, novamente, essa estrutura condicional é só isso que você vai precisar saber por enquanto, mas você vai se deparar com outros desafios, né? Acho que eu coloquei mais para frente, mas como eu sempre estou me adiantando, eu não importo não, vou me adiantar dessa forma também. Uma coisa muito estranha para alguém que veio de outra linguagem, veio de um C ou alguma coisa da vida assim, é que se você tem uma lista lá, às vezes você quer saber o índice da lista. Por exemplo, em C, você varia, é o I, né? Você fala que é for I, que varia, sei lá, de 0 até, e você coloca menor, assim, eu não lembro, 2 pontos I, aqui 2,8, aí o I varia de 0 a 8. Aí ali embaixo você vai colocar, você vai usar o I, que você falou que ele varia de 0 a 8. No Python, você não precisa fazer uma sequência numérica, você pode fazer ele ser qualquer coisa, você pode fazer ele ser uma lista, por exemplo. Mas e se mesmo assim eu ainda quiser o índice? Porque pensa que você está acessando um vetor e o índice é importante para você. Aí você vai usar isso aqui, ó. Você vai falar for, aí você coloca, tipo, aqui é o índice, eu vou chamar do que eu quiser, eu vou chamar de index porque é o índice. Vou chamar de índice valor. Aí quando você quer que ele retorne tanto o índice quanto o próprio valor, você coloca enumerate e coloca aquela lista lá, lista convidados. O que isso aqui vai fazer? Antes, eu só tinha um i dentro da sequência, que era o próprio valor que eu vou encontrando lá dentro. Agora eu tenho tanto o valor quanto o índice da sequência. Quer ver? Eu vou printar, vou fazer um print assim organizadinho para ficar bonitinho para a gente. Vou fazer um F aqui, opa, tá errado, não, tá errado, pera. Aqui um F, aí eu vou falar index, e vou colocar o index. E aí eu vou falar que isso aqui é relativo ao valor que eu chamei de value ali. Se eu não estiver enganado, é index e valor mesmo. Ó, aí ele me retornou 0, ele vai me retornar esses pares de dados, né? 0, Rodrigo. 1, Júlia. Por quê? Ele vai retornar índice, valor, índice, valor, índice, valor, índice, valor. E aí você vai poder fazer rodar nesse for dessa maneira, né? Pegando, se o índice for importante para você, pegando tanto o valor do índice quanto o valor, quanto do próprio dado, né? Do próprio item lá. Outra coisa que é importante eu dizer aqui, né? Isso aqui, teoricamente, daria para vocês concluírem baseado no que vocês já viram eu fazendo aqui, mas bobeira eu falar isso aqui. Se eu falar aqui, vou criar um dicionário, né? Como é que você navega num for dentro de um dicionário? Você pode fazer aqui, não sei o que, um dicionário. Eu vou fazer aquele dicionário padrão lá, de nome e idade. Tal. O que eu estou fazendo? Meu Deus, peraí. Um detalhe da programação, né? Você pode tanto ir colocando os itens aqui na frente, vou fazer dessa forma aqui para vocês verem. Então, pera. E aí, aqui, estou usando minhas cobaias de sempre, espero não estar errando nos valores. Você pode tanto declarar uma variável assim, quanto você pode vir aqui logo depois da vírgula e dar um enter, assim, ó. Para a estrutura de dados, às vezes, ficar mais organizadinha, bonitinha de você ver. É da sua escolha, o interpretador vai conseguir entender. Aí eu vou vir nisso aqui, nesse meu dicionário, eu vou falar for. Aí o que eu coloco? Key. Nossa, peraí, o que eu estou fazendo? For. Key. Value. In. Aí eu vou colocar o quê? Meu dict. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu quero pegar tudo que tem no dicionário, eu quero pegar o par chave-valor do dicionário, eu venho nesse items aqui. Então, eu vou ver os itens do dicionário, chave-valor, e vou atribuir aqui em chave-valor. E eu posso printar aqui. Vou colocar o meu famoso F aqui, vou colocar a chave vai ser isso aqui, vai ser o meu key. Ela é relativa ao meu valor, que vai ser aquele value ali. Vamos ver se vai funcionar. Ó, a chave, o valor. A chave, o valor. A chave, o valor. É assim que você navega com o for
dentro de um dicionário. É assim que você navega num for dentro de uma estrutura de dados qualquer, quando você também quer o índice, usando a função enumerate. Eu não estou recordado de ter mais algum detalhe importante, mas eu posso estar errado, não tenho certeza. Qualquer coisa, só vocês me falarem. Acabei de lembrar de outro detalhe falando, acabei de lembrar de mais um. Imagine que, por exemplo, você pode ter uma coisa que é uma matriz, né? Que, para quem não sabe o que é uma matriz, é como se eu colocasse vetores, listas, na verdade, listas dentro de listas. Então, eu posso chamar minha lista de L aqui, ela é uma lista. E ela é uma lista de listas. Eu posso colocar dessa forma assim. Ela é uma lista feita de listas. E aqui eu coloco, sei lá, valores que eu quero aqui. Então, percebe que essa lista, ela tem 3 elementos, e aí cada um desses elementos é uma lista com 3 elementos. Então, se eu simplesmente for aqui em for tipo assim, for i em L, e pedir para ele printar o i, ele vai fazer o quê? Ele vai printar um elemento. Ó, você viu que o colchete está aqui, printou esse elemento, printou esse elemento, printou esse elemento. Agora pensa que eu não quero printar o elemento, não quero printar a lista, né? Eu quero printar os elementos sozinhos. Então, para cada elemento, para cada uma dessas sequências aqui, eu vou ter que rodar dentro dela de novo. For, J, por exemplo, in. E dentro de quem? Da lista que eu já peguei, que é o i. E aí sim eu vou poder printar. Agora eu vou printar todos eles, ou printar o J, printar todos eles bonitinhos. Ó, 100, 010, 001. Aí vai ficar do jeitinho que a gente quer. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui para ficar daquele outro jeito lá, eu posso, usando o que a gente já viu antes, falar que eu quero que o final disso aqui seja apenas um espaço em branco. E aí, a hora que eu terminar de printar os 3 valores, aí sim eu vou dar o meu print de quebra de linha aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ó, agora funcionou. Printei esse valor, aí não der a quebra de linha, printei o outro. Aí acabou esse elemento i, acabou esse aqui. Aí acabou esses 2 for, eu vou descer aqui, executo a quebra de linha e volto lá no início. Aí agora esse i aqui é isso aqui. Aí j em i, agora o j vai ser esse, depois esse, depois esse. Aí acabou. Aí printa barra n de novo, volta aqui. Agora o i é esse. Aí agora, para j dentro do i, primeiro o j vai ser esse, depois vai ser esse, depois vai ser esse. E assim vai. Dá para fazer essas estruturas alinhadas. Agora sim, eu acho que eu não esqueci nada. Essa parte pode ser um pouco mais confusa, principalmente para quem nunca viu nada de programação. Tem alguma dúvida aí? Algum adendo? Qualquer detalhe a ser feito? Qualquer dúvida do que é possível fazer, né? Espero ter lembrado dos mais diversos exemplos aí. Pelo menos quando eu comecei a mexer em Python, me deu aquela estranheza lá, né? Porque em C você fala que o for roda só o índice. E aí você usa o índice para acessar as listas, por exemplo. Agora no Python não. Quando você fala for i em lista, o i já é o valor que está lá dentro da lista. E isso é muito prático várias vezes, mas às vezes você quer o índice. E aí eu fiquei, cara, como é que faz isso? E aí tem aquela função enumerate. Digamos assim, o mais importante ali do final. Montar a figura com caractere especial? Por que você fala? Você fala em C? Na verdade, com relação a exercícios que pediram para montar... Você está me ouvindo? Tô sim. Exercícios que eu vi de montar figuras com caracteres especiais usando a estrutura for. Por exemplo, uma bandeira, tal. Eu vi e me parece que a resolução mais prática é com esse tipo de estrutura, né? Entendi. Não, eu particularmente nunca tinha visto desses exercícios, não. Você cria uma rotina para ir printando os caracteres, né? Aí, isso. Para ir preenchendo linha por linha e tal. Entendi. Não, esse for aqui, por isso que eu falei que a gente não tinha tanto poder para fazer as coisas, ou para, às vezes, vocês terem capacidade de criar aplicações sem o if, sem o for, e
Não tanto sem o while, mas a gente vai ver o while daqui a pouco. Mas sem esses não dá para você fazer certinho, sabe? Qualquer coisa. Mas enfim, vamos para o exercício aqui então. Ué, já começou no exercício 2? Aí sim. Ah, é por causa que eu separei esse tópico em 3. Vocês podem ver que é o mesmo nome, só que com for. E aí provavelmente na terceira parte vai ser o exercício 3. Vamos lá, criar uma lista com 5 elementos e criar uma estrutura condicional para listar todos os itens da lista. Eu coloquei uma coisa mais básica aqui. Deixa eu colocar aqui a... Ué, o que é isso? O que é isso? Vou criar nossas listas de frutas aqui. Nossa lista de frutas vai ter aquelas frutas padrão lá, né? Vou colocar uma batata infiltrada aqui, mesmo que ela não seja fruta. E vou colocar também aqui uma melancia. 5 elementos, beleza. Agora, for i em frutas, eu vou simplesmente printar o meu i. E ele vai listar tudo que tem lá. É assim que vai funcionar. Lembre-se que novamente, para o for, assim como para o if, você tem que dar o tab aqui. Você tem que identar. Eu estou estranhando esse tab aqui por causa que ele é só 2 espaços. Se não me engano, o tab normal era para ser 4 espaços. Mas tudo bem, aqui está funcionando para o compilador, ele entende que é um tab. A última estrutura que a gente precisa ver é o while. O que é o while? Ao invés de eu dar, por exemplo, assim, a gente já viu uma estrutura de condição e que só entra se respeitar uma condição, e uma estrutura de repetição que repete enquanto houver elementos, ou repete um número de vezes que a gente pedir, digamos assim. O while, ele é meio que uma junção dos dois, ele é como se fosse o for, mas já com uma condição embutido. Ou seja, você vai executar esse loop até que o valor aqui, a condição, na verdade, o valor não, até que essa condição aqui seja respeitada. Então, por exemplo, olha para você ver. A gente vai começar a comprar pizza aqui. E fala assim, não, enquanto der indo para comprar, você vai comprando aí. Aí, enquanto o saldo for maior do que o preço de uma pizza, nossa, essa pizza está muito cara, vamos colocar uma pizza mais barata aqui. Porque eu quero. Enquanto o saldo estiver maior do que o preço de uma pizza, eu vou comprar a pizza, ou seja, eu vou contar aqui quantas pizzas, né? Usando esse counter aqui só para contar quantas pizzas eu comprei, e vou decrementar do saldo o preço da pizza. Lembrando que essa mesma expressão eu posso substituir por isso aqui, colocar um menos aqui. Sim, então o saldo decrementa do preço da pizza. E aí, a hora que a gente executa aqui, ele diz que eu comprei 7 pizzas e sobrei com R$20 ainda. Porque 7 vezes 4, 28, 280 para 300, os R$20 estão lá bonitinhos. Então, ele é igual aos outros, vai usar os 2 pontos da mesma forma que o for e que o if, só que ele roda enquanto essa condição aqui for verdade. Inclusive, se eu fizer um while, lembra que o if true, ele sempre entrava. O for, você tem que dar um iterável para ele, que é uma coisa que você pode iterar, você pode andar nas posições. Então, não funciona colocar um true lá. Mas o while true vai ficar rodando para sempre. Eu quero até ver se ele vai dar algum problema aqui, falar aqui, sei lá, x recebe 2 mais 3, só para fazer uma operação aqui. Acho que ele nunca vai parar aqui, não. Porque eu pedi para ele fazer o while true, ele está fazendo operações para sempre ali. Eu não sei nem se ele vai me dar uma mensagem de erro falando que ele está repetindo para sempre. Acho que não. Então eu vou mandar ele parar na mão aqui. E aí, quando você manda parar na mão, dá o erro de keyboard interrupt. Mas foi só para mostrar que quando você coloca while true, ou seja, se essa condição é sempre true, sempre respeitada, ele sempre vai continuar rodando. Ele nunca vai sair dali. Pode ser um possível problema de um programa. Certo. Vamos supor que você está lá, você comprou o seu Yakult lá, validade dele de 10 dias. Enquanto a validade dele for maior do que 0, está sucesso. E aí a cada dia, digamos assim, né, como se esse while rodasse uma vez por dia, você vai ter aqui que a validade do Yakult é decrementada de 1. Então, assim que ele sair desse loop aqui, desse while, né,
você vai ter que avisar que venceu porque já acabou os 10 dias. Ele vai falar, produto na validade, faltam 10, faltam 9, faltam 8, 10, até no final falou que está vencido. Para essas estruturas condicionais, não só para o while, a gente tem esse break e o contínuo. O que os dois fazem? Podem ser usados, eu não uso muito não, mas podem ser usados. O que o break faz? Ele vai quebrar a lógica. Então, dado que você sinalizou um break, aquela rotina de ciclo, você sai dela. Ou seja, se eu coloco lá um while true, né, para ele rodar para sempre, mas aqui eu coloco if, sei lá, x for igual a 10, eu vou dar um break, e que eu coloco que x recebe mais 1, e que eu começo x como 0, eu vou fazer que isso rode até que o x seja igual a 10, ou seja, ele vai rodar isso aqui 10 vezes, depois ele vai entrar nessa condição. A hora que ele der o break, ele não dá o break no if, ele dá o break no loop, e o loop é o while, então ele vai quebrar o loop. Ó, rodou, já terminou de rodar, não está rodando mais, ele conseguiu quebrar. Da mesma forma, eu vou fazer um for que vai rodar de 1 a 100, e vai printar os valores. Só que quando for 5, eu quebro a lógica. Quebrei a lógica, ele não vai printar quando for o 6. Ele printa o 2, 3, 4, 5, já quebrou. Ele quebra o loop anterior. Se você tiver vários loops alinhados, né, ele quebra o loop logo acima, ele quebra um loop só. Então ele vai, quebra esse loop aqui, ou seja, essa lógica de repetição para de ser aplicada, ele para de executar essa repetição e vai continuar o resto do código, que no caso era isso aqui. Então ele printou aqui, acabou. E para o caso do while true, né, isso aqui é muito comum você ver lá em qualquer código que vai ficar fazendo as coisas. Ele vai ser um while true, ou seja, roda para sempre, e aí a condição de parada, alguém vai codar ela assim. Vai falar que é quando tal valor for dessa magnitude, dá o break. Para que isso serve, né? Para você não ter que fazer nenhuma declaração aqui antes, porque no caso eu fiz uma declaração antes, mas, por exemplo, assim, para você não ter que descrever várias partes de lógica aqui, e aqui você falar que se essas partes forem de certo valor, você vai continuar rodando, né? O while true pode ser o seu código inteiro, ele pode já estar no início do seu código. E toda essa lógica, essas condições, né, como que essas condições começam a existir, vão ser verificadas aqui, e não aqui, né? Então, depende só da posição do código. Isso aqui é bem comum de acontecer. Alguém colocar um while true, e o modo como você sai do while ser por um if de alguma condição que foi desenvolvida lá dentro. Não sei o que poderia ser, por exemplo. Eu posso fazer uma chamada de um número aleatório aqui. É difícil exemplificar, porque vocês ainda não viram outras coisas do curso. Mas eu poderia pedir um número aleatório aqui, pedir para ser gerado um número aleatório aqui dentro. E aí, if esse número for igual a 2, eu quebro. Enquanto ele não for 2, eu não quebro o ciclo e deixo ele rodando. E aí eu não dependo de nada que tinha anteriormente aqui. Eu não preciso criar o número aleatório aqui e ficar recriando ele aqui. Então isso aqui é útil, e você vai ver muito. O contínuo, o que ele faz? Ele meio que... Ele quebra o seu ciclo, mas ele não quebra para sempre. Ele quebra só aquela iteração. Ou seja, se eu encontrar um contínuo, ele vai reiniciar o ciclo. Ele vai, como se fosse quebrar a lógica do resto daquele ciclo. Ele pega aquela rotina daquele ciclo e não executa ela e recomeça o ciclo para o próximo contador. Então, para ir de 1 até 100, que é essa função range aqui, ele vai tentar printar o i. Mas antes, a hora que o i for 1, antes dele printar o i, eu usei o contínuo. O contínuo vai fazer com que ignore tudo que tenha para baixo e recomece o ciclo. Tá, vou recomeçar o ciclo, agora i é igual a 2. Aí eu vou aqui contínuo, ignora tudo para baixo e reinicia o ciclo. Tá, vou reiniciar o ciclo, agora i é igual a 3. Então ele vai rodar essas 100 vezes aqui, 100 vezes não, 99 vezes, e não vai fazer nada nelas, porque toda vez que ele for fazer alguma coisa com esse valor, eu dou um contínuo e falo que não é para fazer nada e é para voltar para cá. E aí ele não vai fazer nada e vai simplesmente ter acabado sem fazer nada, sem ter printado isso aqui nenhuma vez, que eu sempre dei o contínuo. O contínuo ele quebra, ele fala que é para você descartar a execução daquele trecho de código nessa iteração,
E o break fala que não é mais para você ficar dentro desse loop, é para você sair do loop. O contínuo é meio que restart o loop sem executar o que tem abaixo. O break é saia do loop, não execute mais nada nesse loop. Aqui, o exercício 3, porque essa é a terceira parte, é a parte do while. Uma estrutura condicional que conte os dias até o final do mês. Bom, então, eu vou, por exemplo, posso fazer dessa forma. Falar que o dia começou no 1, e o while, o dia for menor do que 32, porque quando ele for igual a 32 é porque o mês já acabou, eu vou printar o dia, e aí eu vou somar, falar que o dia recebe mais 1, para aí ele ser 2, aí ele vai printar 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, printou de 1 até o 31 ali bonitinho. Não sei se ficou claro, mas ele é muito parecido com os outros dois, com as outras duas estruturas. E uma vantagem do Python, ele é muito verboso. Enquanto o dia for menor que 32, execute essa rotina. Então ele executa a rotina, executa. O dia está menor que 32? Não, então executa. Por exemplo, se eu não colocasse isso aqui, nada vai fazer o dia ser maior do que 32 ou igual a 32. Então ele vai fazer isso aqui para sempre também. Olha lá, está printando infinitamente aqui. Essa barrinha que só está crescendo. Não parece, mas ela só está crescendo. Ele está printando infinitamente. E é isso. Ele vai ficar printando, porque nada fez ele sair. Agora, se eu coloco aquele negócio ali, né? Aí sim ele vai simplesmente printar o número de vezes que a rotina comporta antes de sair do loop. De estruturas condicionais, era só isso, não é uma coisa complexa, digamos assim, né? A gente vai ver, vai praticar isso aqui mais nos outros casos, nos outros desafios, digamos assim, nas outras aplicações da linguagem, mas por enquanto era isso. Beleza, pessoal. Passando por essa parte que era, digamos assim, aquilo ali é dado a parte mais básica do Python, né? Isso aqui já vai entrar em coisas normais, né? Coisas que, não vou dizer que são avançados, são intermediários, não sei. Que é você simplesmente saber certas funções. Por exemplo, saber daquele detalhe do enumerate, saber como é que se comporta a função range, saber fazer funções, saber importar módulos. Dá para você fazer certos programas lá, mas quase nada, sem você saber essa parte aqui também. Para essa parte 5 adicionais aqui, são coisas que não são exatamente da linguagem, às vezes sim, mas é porque dá para você fazer sem isso aqui, entendeu? Dá para você fazer muitas coisas sem isso. Por exemplo, aqui a gente vai ver programação orientada a objeto, vai ver o enumerate que eu falei, list comprehension, dictionary comprehension, expressões condicionais, acho que o lambda é aquele que ele está, ou está lá naquela aba funções, na verdade. A gente vai ver esse map, reduce, filter, zip, all, n, várias coisas que podem aparecer, que a gente pode chegar a mexer dentro do Python, que não é incomum, mas que não são 100%, elas não aparecem em 100% dos casos, por isso que eu não foquei nelas assim. Tá, agora a gente vai ver o que são funções. Galera, se alguém aí nunca tiver feito nada de programação, ou às vezes a pessoa está no primeiro período e ainda não viu o curso que tinha que ver, ou a pessoa viu e mesmo assim ela não entendeu nada, é só vocês falarem aí se algum conceito tiver que ser reabordado, se vocês quiserem que eu explique melhor alguma coisa, só vocês falarem aí. Eu posso não conseguir, mas eu vou tentar pelo menos. Certo. Vamos começar aqui a parte de funções. Deixa eu já conectar ali. O que são funções? Quando eu quero fazer um trecho de código, né, quando eu quero... Vamos supor que você quer somar dois valores. Eu acho que foi por conta de ver essa função soma aqui que eu vi esse negócio de somar. Mas no Python você não sempre coloca só um mais quando você precisa somar? E aí, por dentro do Python, ele não vai lá, pega o valor na memória, pega o outro valor na memória, faz uma soma binária lá, te devolve um resultado, armazena o resultado em algum lugar? Então, existem operações por trás de uma chamada de alguma coisa. Quando você escreve print, isso é uma função. É uma função ao qual as rotinas que estão por trás são responsáveis por mostrar na tela os valores que você colocou ali dentro. Você passa argumentos
E a função dela, a rotina dessa função print é mostrar na tela aqueles argumentos. Então, tipo assim, cada função vai ser como se fosse um pedaço de rotinas. Imagina que para printar na tela alguma coisa, você precisa de, sei lá, 50 linhas de código. E para que você vai executar 50 linhas de código toda vez que você quiser printar uma coisa na tela, sendo que é uma coisa tão simples? Então, o pessoal do Python fez uma função para isso, entendeu? E aí você pode querer funções próprias. Não sei, vou dar um exemplo aqui, né? Uma coisa que eu fiz quando eu estava aprendendo lá. Imagina que você quer fazer como se fosse um terminalzinho, igual aqueles que o pessoal mexe em loja de tipo Magazine Luiza, Ponto Frio e tal, que eles têm um computadorzinho lá, um terminalzinho. E aí eles vão mexer nas coisas lá, e aí tudo aparece tipo umas barras assim, ó. Vou colocar aqui, vamos ver se vocês não vão encrencar o que eu vou fazer. Vou colocar 30 vezes essa barrinha, ou seja, 30 barrinhas. Olha, ele fez isso aqui bonitinho. E aí eu vou colocar um nome. Eu vou printar deixa eu ver se eu até me lembro como é que faz isso aqui, hein? Vou printar aqui o texto. Na verdade, vou printar um nome. Aqui eu vou falar quem é o nome. Desculpa, pessoal, é porque eu estou meio que fazendo isso aqui no improviso para fornecer aqui para vocês o que vocês querem. É interessante para vocês, né? Se não me engano, tem como fazer isso aqui. Ai, dificuldade, acho que é assim, 30. Vamos ver se assim funciona. Não funciona. Como é que é mesmo? Sim. Isso aqui é um exemplo excelente para eu dar para vocês. E aí, fica assim. Então é assim. Vou colocar um ponto aqui, acho que agora vai. Não é um ponto, 2 pontos. Aí, acertei, dificuldade. Isso aqui é para ele colocar no meio em 30 espaços. Então, printe o nome centralizado com 30. E aí tem como pedir para ser espaço em branco, tem como pedir para ser outras coisas, só que eu nem lembro como é que faz isso aqui direito, não. Vamos lá. E aí, vamos supor que toda vez que eles querem printar o nome de um menu, né, você tem que printar isso aqui de novo, printar esse 30 vezes aquilo ali, cadê as aspasinhas ali? É isso aqui? Não, tá. Toda vez que você quer printar o nome de um menu, você faz isso aqui, você sempre printa isso aqui, as 30 tracinhos, depois o nome da pessoa, depois isso aqui. E aí, imagina, você vai programar vários menus, você vai escrever um tanto de vezes isso aqui. Várias vezes. E todas as vezes que o seu código precisar printar, você vai ter que escrever isso aqui tudo de novo. E você não vai colocar nome aqui, você vai colocar, de fato, o texto que a pessoa escreveu lá. Você vai ter sempre que colocar aqui quem que é o seu nome. E aí colocar qual que é o nome da pessoa lá, sei lá, e ter que fazer isso várias vezes. O que é a função? É um jeito de você condensar esse tipo de chamada numa coisa só. Então, eu poderia fazer isso aqui, né? Antes de passar como é que funciona isso aqui, como é que você faz uma função? Você escreve def, e aí você dá um nome para ela, que eu vou chamar ela de escrever título, porque é isso que ela faz. Não façam confusão. Se ela escreve um título, coloca escrever título. E aí, o que eu preciso receber para escrever? Poxa, geralmente eu escrevo o nome do título lá dentro. Então, eu vou receber uma variável que eu vou chamar de nome. Estou chamando aquilo ali de nome. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Essa rotina. Não quero Ctrl+X, não. Ctrl+C. Vou escrever essa rotina. E pronto, é isso que essa função faz. Então, olha para você ver, isso aqui conseguiu printar bonitinho, mas essa aqui vai ficar melhor. A hora que eu crio essa função, agora olha para você ver como é que eu vou fazer a chamada dela N vezes. Eu vou pedir para ele escrever título, e eu vou passar o que para ele escrever? Eu vou passar ali, sei lá, vendas. Aí ele escreveu aquele título, entendeu? Você condensa a rotina dentro de um negócio. Aí você fala assim, mas a minha rotina ela não é tão bonitinha assim, ela depende, ela varia. Se eu passar tal nome aqui, se eu passar um número aqui, pode fazer outra coisa? Tá, a sua função vai ficar mais complexa.
mas o seu código vai ficar mais limpo, vai ser mais escalável. E onde é que eu estava? O formulário aqui, o formulário. A sua função, você pode ir complexificando ela, você pode ir aumentando o nível de coisas que são feitas lá dentro, o nível de coisas que você recebe. Às vezes você não quer só receber o nome, você pode ir recebendo o nome, você pode receber uma data, você pode receber o endereço, você pode receber várias coisas aqui, você pode receber o que você quiser e chamar do que você quiser da função. Aqui é a estrutura básica de uma, que eu deixei dessa forma aqui para exemplificar. Você vai colocar def, vai dar um espaço, vai escrever o nome da função, não usem letra maiúscula, é tudo minúscula, não usem maiúscula nas funções, não se esqueçam disso. Abre e fecha parênteses, fala quais são os parâmetros que eu vou receber. Eu vou receber A e vou receber B. Dá os 2 pontos, identa tudo lá dentro. Quando você, não sei se eu já cheguei a falar isso aqui para vocês, quando você coloca isso aqui, quando você coloca esse hashtag, né, ele encara como comentário tudo que está na frente, mas a linha abaixo já é código, ele entende como código, a letra está preta. Se você quiser um bloco de comentário, geralmente você coloca assim, ó. Agora, tudo que está aqui dentro é comentário, não importa. Qualquer coisa é comentário. Você colocou 3 aspas duplas aqui e 3 aspas duplas aqui. Geralmente, para a gente fazer documentação de função, que é falar o que a sua função faz, a gente coloca 3 aspas, e isso aqui vira um comentário. E aí, o que essa função faz? Estou descrevendo aqui. Ela é uma função de exemplo que eu quis fazer para dar um exemplo para vocês. Ela vai calcular quem é C a partir da soma de A com B, e, no caso, ela retorna algo. Lembra que eu falei para vocês que a função, ela dá alguma coisa, né? Eu não lembro qual foi o termo que eu usei na época com vocês, mas a sua função, ela retorna algo e você pode capturar esse retorno ou não, que é aquele negócio de você, por exemplo, se eu definir essa função aqui, e aqui eu falar que x recebe aquela função, que é função, soma, eu vou passar o valor 1,34, para ele me dar 35. Ali, o meu x vai ser 35. Eu capturei o retorno. O que é esse retorno? É isso aqui. Eu pedi para a função me retornar a soma do que eu passar de parâmetro para ela. E aí, me retornando essa soma, esse retorno é o que pode ser capturado aqui, como x recebe o retorno da função soma quando os parâmetros são 1 e 34. E aí eu vejo que o x é 35. Funciona dessa maneira, por isso que a gente coloca que recebe lá e dá uma função e ela me dá um negócio. Esse negócio que ela me dá é o retorno dela. Visto, primeiramente, o que são essas partes da função, né, a gente vai ver o que é o escopo dela. O que é esse negócio de escopo? Isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal, porque pensa, se você for usar o módulo NumPy, por exemplo, aí você chamou um número no seu código de A. E aí na biblioteca do NumPy, na função do cara lá, ele também chamou de A. Então, você sobrescreveu a função dele, você sobrescreveu a variável dele, você está usando um nome, daí ele não pode usar mais, e aí todos os nomes que qualquer um que criar qualquer biblioteca vão ser exclusivos e ninguém pode usar mais, porque senão vai dar erro na biblioteca. Isso não faz sentido, né? E aí, o que é essa coisa do escopo? É que o A dentro de uma função, qualquer variável criada dentro de uma função, ela pertence somente àquela função. Essa variável A recebe 12 aqui, isso aqui não existe fora dessa função aqui. Então, esse A igual a 34, a hora que eu escrever essa função, né, o A igual a 12 aqui, não acontece nada. Ele não muda aquele 34. Para você ver, por exemplo, se eu tentar printar o A, quem que ele vai printar? Ele vai printar no escopo do código, não no escopo da função. Essa variável aqui é só dessa função. Então, aqui ele vai printar o 34. A hora que eu pedir para ele imprimir variável aqui, o que ele faz? Ele acessa essa função aqui. Novamente, a função pode não receber nenhum parâmetro, então você só abre e fecha aspas. Por isso que várias vezes a gente só abre e fecha aspas para executar as coisas. Lá dentro da função, ele atribui A recebe 12. Quem que é esse A? Não é esse mesmo. É uma variável local lá. Eu podia ter chamado de batata aqui, de qualquer coisa que eu quisesse. Essa variável local A recebe 12 e eu printo esse A 12. A partir do momento que eu termino a execução da função, esse A igual a 12 aqui, ele é destruído. E ele nunca foi o mesmo A que esse aqui. Então, aqui ele vai fazer esse print com esse A igual a 12.
nessa linha aqui. Mas aqui, a hora que ele é chamado para printar o A, ele já vai usar novamente o escopo do nosso código normal e vai printar como 34, como se nada tivesse acontecido. Então, ele vai printar 34, 12, 34. Essa coisa de escopo é importante porque, às vezes, você não vai ver, o que está acontecendo de erro, o que está acontecendo de erro, não sei o que é. E, às vezes, pode ser esse negócio de escopo. Se eu não colocasse A igual a 12 aqui, vou colocar como um comentário para isso aqui ser ignorado. Se eu não colocar A igual a 12 aqui, aí ele recorre ao escopo global, ele recorre ao A que ele encontrar. Aí ele printa tudo 34. Mas dado que essa variável existe localmente, ele vai usar a local. Certo? Novamente, né, essa função aqui, por exemplo, não tinha retorno, ela só printava algo. Nesse caso aqui, essa função ela tem um retorno. Quando funções têm retorno, podemos atribuir esse retorno, que é aquele negócio, você captura o retorno da função. Você cria uma função que é elevada ao quadrado, que ela retorna um número elevado ao quadrado. Nossa, isso foi bem? E aí eu passo o valor 5 aqui, ou seja, eu vou estar capturando o retorno da função elevar ao quadrado quando o parâmetro passado é 5, ou seja, eu vou pegar isso aqui quando isso aqui for 5. Então, o resultado recebe 5 quadrado, 25, o resultado é 25. Esse meu valor calculado tem que ser 25 aqui. Deixa eu executar. 25, deu 25 ali bonitinho. É aquela captura de valores que eu tinha falado para vocês. Certo. Com o escopo particular das funções variáveis criadas internamente. Eu não sei o que eu quis dizer aqui não, mas tudo bem. Tentando encocá-las. Nossa, eu realmente não sei que eu escrevi isso aqui. Vou só colocar um ponto aqui. Lá, ó. E aí, aquela mesma coisa que eu tentei falar para vocês. Se eu quiser printar quem é soma, por exemplo, você percebeu que essa variável soma aqui, o def calcular, né? Vou até juntar aqui para ficar melhor. O def calcular é uma função que calcula a soma de 3 mais 2, vai dar 5, ele vai printar 5. Essa função aqui, ela sempre printa 5. Aí eu chamo ela aqui, ele vai printar 5. Aí eu tento printar quem é soma, mas não existe nada, não existe soma fora dessa função, só aqui dentro, não existe esse nome. Então ele vai me dar um erro com certeza. Ele vai falar que o nome não está definido. Esse nome existe dentro da função. Mas, novamente, pensa que você está lá na biblioteca NumPy e os caras criaram várias funções, criaram uma variável lá que chama A. Toda vez que você chamar A, ela vai ser a variável deles? Isso não é certo, ela deveria ser a sua variável. E como ela é a sua variável, se você criar o A e não falar quem é ele, o Python tem que entender que não existe um A nesse caso. Então, o nome não está definido. Certo, vamos dar aqui novamente mais um exemplo, colocando tudo aquilo lá que já foi dentro, né? Eu vou colocar aqui, verificar motorista, idade, CNH, e aí ele dá a verificação, ele retorna isso aqui, vai retornar se é true ou se é false. Esse tipo de documentação aqui. O que eu fiz? Eu deletei aquilo permanentemente, sem querer. Vamos fazer ela de novo aqui, né, para mostrar para vocês. Def verificar motorista. E aí, o que eu vou receber aqui? Eu vou receber uma idade e um CNH. E aí eu vou falar... falar, tipo assim, um pod, digamos assim, né? Vai receber idade maior ou igual a 18 e CNH. E eu vou retornar, return, pode. Certo, essa é a minha função. Vou executar ela aqui. O que ele que der aqui, né? Isso aqui vai dar tipo true, se eu passar 23 é maior que 18 e true. Então eu vou passar true e true, vai ser true, ele vai me retornar true. Para que isso aqui pode ser usado? Eu posso simplesmente colocar um if de uma vez que verificar. Vamos supor que o motorista tenta alugar um carro lá. Esse aqui é o código que você vai fazer. Você vai colocar if, verificar o motorista. Isso vai passar para ele a idade dele, vai passar se ele tem CNH ali.
E aí aqui vai falar, você vai, nossa, peraí que eu fiz. Esse aqui você vai printar, sei lá, que ele pode alugar o carro, por exemplo. E, por exemplo, você usou um if que chamou uma função com certos parâmetros, e esses parâmetros foram testados dentro da função e retornaram um true ou false, e aí se for if true, ele entra, se for if false, ele não entra, por exemplo. E aqui, é claro, você teria que falar quem é a sua idade, né? Você falaria idade, sei lá quantos anos que a pessoa tem, e você falaria se a CNH recebe, se ela tem ou não. E aí, por exemplo, você está fornecendo valores, fazendo uma chamada de uma função já num if para ele saber se ele pode alugar ou não, entendeu? Isso aqui é uma função de maneira simplificada. Simplificada não, de maneira aplicada. Nossa, troquei totalmente a palavra. Tá. Aquele dia eu apresentei para vocês funções lambda e vocês nem tinham visto funções ainda. Eu coloquei porque eu sabia que eu ia colocar essa função aqui depois. O que é a função lambda? Ela é um jeito muito rápido de você executar uma função. Então, por exemplo, se minha função é simples assim, ó, cadê? Se minha função é simples assim, daria para eu escrever ela melhor, daria para eu fazer assim. Eu vou retornar isso aqui, ó. Ela já retorna o número ao quadrado, já fica melhor assim. E aí, o que o lambda é? Ele é contrair mais ainda aquilo ali. Cadê o lambda? O lambda é falar assim, a minha função lambda recebe um x e retorna x quadrado. E aí o elevar se tornou uma função escrita em uma linha só. E a hora que eu coloco elevar 5, ele me dá o 25 lá. Ah, eu não executei aqui. Olha, eu defini toda aquela estrutura de função, quando dá para ser simplificado assim, numa linha com essa coisa de lambda aqui. Vamos ver como é que funcionam agora os argumentos que eu vou passar ali dentro da função. Novamente, pessoal, se isso aqui tiver muito, se estiver acumulando, se estiver juntando muita coisa, vocês falaram, meu Deus. Ah, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ah, verdade. Oh, valeu. Eu não tinha visto que você tinha mandado aqui. É porque aquela documentação ali estava errada, né? O certo seria como fazer igual eu falei para vocês aqui. Criar aqui as 3 aspas aqui. Fazer aqui, verifica o motorista, sei lá, posso fazer uma descrição assim. Para a pessoa saber o que essa função faz. Aquele jeito que estava não é o jeito correto de documentar a função. Se tiver... Dou, cara, dou outro exemplo sim. Só, deixa eu ver aqui, por exemplo assim. Deixa eu pensar aqui. Uma coisa... É porque o lambda a gente usa muito dentro de uma lista, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. É porque muitas funções elas recebem uma função como argumento, uma função recebendo uma função. E a função geralmente é o lambda. Eu não vou conseguir um exemplo bom, sem mostrar outras coisas. Mas assim, dá para você fazer qualquer coisa. Vamos supor que você quer uma que eleva uma palavra para... Vamos supor que você quer criar uma função que deixa as palavras em maiúsculo. Então você coloca assim, maiúsculo aqui, não sei o que, você vai falar que ele é uma lambda, que vai receber alguma coisa, que vai ser a sua palavra, e vai retornar o quê? x.upper, que é aquele negócio lá que deixa as letras maiúsculas. Então, toda vez que você chamar maiúsculo, você pode chamar, sei lá, que é uma maiúsculo, de uma palavra, de uma frase qualquer, sei lá, e ele vai retornar aquilo ali em maiúsculo. E é um jeito de fazer isso fácil, de fazer isso rápido. E, por exemplo, um dos melhores exemplos que eu poderia te dar dessa função é justamente o que a gente estava vendo na... Era na 3? Não era na 3. Não. Era na 2.
por exemplo, o sort, ele precisava de um método de sorting, né? O sort e o sorted, aquelas duas funções no final. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Sorting, isso aqui, ó. Você usava, por exemplo, qual que é a função-chave para eu fazer o ordenamento? Bom, é uma função que vai pegar cada palavra e vai me dar qual que é o comprimento da palavra. Então, para você ver, você está falando que você vai sortear usando uma função-chave, uma função que vai determinar como você vai sortear, e essa função, ela nada mais é do que, para cada elemento, olhar o comprimento daquele elemento. É um jeito muito bom de se usar uma função lambda, por exemplo. Porque, imagina, se você não tivesse lambda, como é que você ia fazer? Como é que você ia falar para o método sort que ele deve sortear pelo tamanho? Não tem outro jeito, digamos assim. Você teria que escrever uma função aqui dentro, né? Você teria que colocar, sei lá, aqui seria tipo nomes, ponto sort, e aqui você colocaria aqui e colocaria, sei lá, o nome de uma função, nome função. E... deixa eu voltar aqui. E que você teria que criar essa função. Você colocaria nome, função, e essa função ela vai receber o quê? Ela vai receber um item qualquer e ela vai retornar, ela vai retornar o comprimento daquele item. Aí isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Essa key aqui, né, é uma função-chave que você passa para determinar sobre o que você vai dar o sort aqui dentro. E aí, olha o tanto que fica feio você escrever isso aqui. O tanto que fica mais enxuto você escrever isso aqui. Então, essa função lambda, né, ela é muito usada para quando você tem um tipo de função, que é a função sort, que usa uma função como argumento. Você está passando uma função para a sort para ela saber como que ela tem que ordenar os dados. Eu creio que esse é o modo mais comum como a função lambda aparece. Mas, tipo, dessa forma aqui que eu coloquei, é mais só para vocês visualizarem. Você não vai usar a lambda desse jeito, entendeu? É porque se você quiser levar ao quadrado, você só eleva ao quadrado. Se você quiser dar upper, você só dá ponto upper. Você não vai usar isso aqui, entendeu? Rodrigo. A maioria das vezes. Oi? Eu tenho uma dúvida sobre o return das funções. Seria o mesmo que pegar a variável que você fez a chamada e dar o valor para ela? Não a variável que você deu a chamada. Você retornaria o valor para quem quiser capturar esse valor. Ela retorna o valor. Se você quiser capturar ou não, você captura. Por exemplo, aqui nesse return pod aqui, como ninguém capturou esse valor, né? Como não tem ninguém aqui pegando esse valor, ele vai ser solto aqui no terminal. Mas se eu coloco assim, coloco uma variável aqui, sei lá, vou chamar ela de avalia. E aí eu estou capturando o retorno. Estou falando que essa função recebe o que essa aqui me jogar. Isso aqui é o que ela joga. Esse retorno, né, tipicamente não, arbitrariamente, ele não tem nada a ver com esses argumentos sobre ele vai trocar esses valores. Não necessariamente. Não necessariamente. A função, ela vai dar um retorno e o que ela está retornando vai cair para quem? Para quem quiser pegar aqui na esquerda. Você vai colocar aqui na esquerda quem que vai receber o valor que você está retornando dessa função aqui. Não necessariamente, eu não sei se foi isso que você perguntou, pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu passo uma certa idade, um certo CNH, esse meu pod não vai sobrescrever isso aqui, nem em nenhuma maneira, não. Ele vai, ao executar essa função, esse pod vai ser gerado, é uma variável que foi gerada. E ela vai ser jogada aqui para trás. Se tiver alguém que pega ela, eu capturei ele dentro da avalia. Ele não mostrou nada. Aí, se eu for ver quem é a avalia, eu vou ver que está lá dentro o valor lá que foi gerado na função, que é true. Agora, se ninguém capturar, ele fica meio que jogado aqui e o Colab captura o valor e joga nesse logzinho de saída aqui para a gente. Mas ele não altera nada se você não pedir. Dá para você simplesmente executar a função e não pegar o retorno dela, não se importar com o retorno dela. Alguma coisa assim. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Que eu estava perguntando, quer dizer. Agora, uma outra coisa é que no Python você define as funções com def, né? Eu lembro que em C a gente tem que falar se a função é int ou é float, uma coisa assim. Não. Aqui
Eu nem me lembro disso aí. Aqui você não tem que fazer nada. O def aqui, ele executa uma rotina. E é isso aí. Agora, o que você quer que ele execute? Ninguém quer que você especifique se vai retornar um inteiro ou não. Acho que tinha isso no C, né? Você já tinha que especificar o que essa função ia retornar, alguma coisa assim. Aqui você pode não retornar nada, você pode retornar uma lista, você pode retornar outra função. Por exemplo, tem muitas funções que são iterativas, né? Tem como você usar uma função que retorna outra função. Tem aquela recursividade lá, né? Que às vezes uma função ela nem retorna nada, ela só serve para chamar ela mesma. Às vezes você pode criar uma função que só printa. Então, nada é fixo aqui. Você pode simplesmente escrever o def, o nome dela, sempre com letra minúscula, e separem as palavras com o underscore ali. Esqueci como é que é o nome disso aqui. Esqueci completamente o nome daquilo ali. É underscore para mim. E abram os parênteses, coloquem tudo que você quer que a função receba, 2 pontos, e lá a rotina que ele vai fazer com esses valores. Agora, se retorna ou não, depende se você quer que retorne alguma coisa, e quando retorna, você não precisa especificar antes o que vai retornar, ou o tipo daquele retorno, você não precisa. Se não me engano, é isso que o C te exigia. Tipo, você já falasse que era int que ele retornar aqui, não era? Alguma coisa assim. Era bem mais complicado. Não, aqui essa escalabilidade é bom nesse sentido, né? Você vai criar uma função, às vezes você pode usar uma função diante de uma função, que usa uma função, e assim vai. Por isso que a linguagem vai crescendo, porque você não vai usar só o que você faz, você vai usar o que outra pessoa faz. E aí essa outra pessoa usou o que outra pessoa fez, que usou outra pessoa fez, e assim vai. E aí fica muito mais complexo e muito melhor, inclusive. Eu não sei se você já falou, mas a questão de escopo, tipo, as variáveis que você pode usar dentro da função tem que ser global ou tem que ser dentro do int main, você já falou sobre isso? Sim. Não, mas eu volto aqui. O escopo, ele funciona da seguinte maneira. Tudo que é feito ali dentro da função é coerente só a ela, é do escopo local dessa própria função. Então, por exemplo, se eu tenho esse A aqui e esse A aqui dentro, eles não têm nada a ver um com o outro. Isso impede que, por exemplo, você, como um programador, chegue lá e use uma variável A, e você está usando o módulo NumPy, e o cara que programou o NumPy também usou um A, um X. Você não sabe o nome que ele escreveu lá para definir as coisas dele. E fica chato você escrevendo tudo a mesma coisa. Tipo assim, sei lá, às vezes se o cara... não, o A eu já usei. Então você não pode usar o A. Vou usar o B. Não, mas o B eu também já usei no meu módulo. Você não pode usar também não. Isso não funciona, deixa tudo travado. Então as coisas têm que ter escopo por causa disso. Você deixa um escopo local aqui dentro da função que é de respeito só a ele. Entenda que é como se você, sempre que fosse dentro de uma função, você coloca A e coloca, tipo, imprimir variável, colocar desse jeito. Para nunca... variável. Para nunca ser o mesmo A. Nunca é o mesmo A. Esse é o A global e esse é o A local do imprimir variável. Cada função tem o seu escopo local e eles nunca se misturam. Então, se eu tentar imprimir aqui o A, depois o A dentro da função, depois o A fora, ele vai dar 34 e 12, 34. Agora, se esse A aqui não existir, né, se esse escopo local não existir, aí ele busca lá no global. Então, a hora que ele tentar printar quem é o A, mas não tiver nenhum A local, ele usa o global. Isso aqui não é boas práticas, não. Usa-se que se você for utilizar um valor de fora dentro da função, você passe ele como um argumento. Aí você chama esse aqui com o valor A, e aí ele passa aqui e imprime quem é o A. Mas assim funciona também. Só não é boas práticas. Você ficar usando o escopo global dentro da função, sendo que a função poderia ser muito mais entendível por alguém de fora se você já deixasse tudo prontinho ali nela. Porque senão você vai ter que explicar. Não, é porque no dia que eu fiz o código lá, que se eu usa essa variável A, que é para a parte lá de cima do código, que ela é gerada quando tal coisa acontece, mas e se tal coisa não acontece, ela já tem um valor... Fica tudo muito complicado. A pessoa não precisa saber disso, ela não deve investigar o seu código a esse nível para entender uma função. A função deve ser autoexplicativa. Por isso que é sempre bom ter uma documentaçãozinha aqui também, que geralmente ela chega até um nível de complexidade maior. Vou aproveitar o gancho da sua pergunta para falar disso aqui. Você tem uma função que recebe coisas e retorna, você geralmente faz assim, você descreve ela, ela faz aqui, ela faz isso aqui, tá? Você descreveu. E aqui você vem, você dá mais um
um Enter. E aqui você vai e coloca, sei lá, você coloca parameters. Isso aqui não é código, não. Isso aqui é jeito que as pessoas se acostumam a escrever. Aí que você dá um tab e fala, ela recebe o parâmetro A. O que é o parâmetro A? O parâmetro A é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela recebe o parâmetro B. O que é o parâmetro B? O parâmetro B faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ela dá os returns dela. Aí os returns dela, quem que são os returns dela? Ela vai retornar um negócio lá que eu chamei de GT, TG, sei lá. E aí o que é esse retorno? Esse retorno é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, pra você ver, ela está toda documentada, falando tudo que ela recebe, tudo que ela retorna e o que ela faz em si. Então, é para sua função se explicar, não é para alguém ter que cavar muito fundo para descobrir o que é. Então, se a sua função usa uma variável que está definida só em escopo global, você está fazendo meio errado, você está fazendo meio cagado o negócio. Se você usa o A e ele não está definido aqui dentro, você deveria ter passado ele aqui. Mas nesse caso, não. Aqui ela só printa o A e aqui vai ficar o 32, 12, 32. Não sei se eu respondi a sua pergunta lá atrás também. Show, Rodrigo. Respondeu. Valeu, cara. Beleza? Belezinha, então. A parte das funções lambda, para que eu falei aí, não se incomode não, viu, cara? Tipo, vai ficar mal colocado aqui agora mesmo, mas ao longo de quando você for vendo aplicações Python, for tentando codar aplicações Python, vendo exemplos na internet, você vai ver que ela sempre tem mais ou menos essa função aqui. É quando uma função usa um argumento que é uma função usa um argumento que é uma função. E aí eu uso esse lambda. Por exemplo, eu queria usar o comprimento dos valores para ordenar. Então, eu pego um lambda que, dado cada valor, ele retorna o comprimento do valor. Extremamente útil. Fiz aqui rapidinho um jeito dele fazer um sort, uma ordenação, a partir do comprimento da palavra. É uma coisa que seria extremamente complexa sem sem a presença do lambda. Mas é difícil tipo assim, se a gente for mexer, vamos mexer com pandas, com numpy, aí você vai ver bastante lá no meio das funções, eu vou meter um lambda lá, sei lá, para fazer as coisas. Se a gente fosse fazer uma aplicação de fato. Mas fora de uma aplicação é difícil eu imaginar.